Olá, gracinhas! Então vamos para o nosso vídeo de sessão de terapia, nosso vídeo de lição de casa, né? Para eu dar uma lição de casa, eu preciso explicar primeiro a parte teórica do negócio. Então eu vou usar um desenho, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, sou psicóloga comportamental e transpessoal. E esse projeto é para te ajudar no seu autoconhecimento, te ensinar a autorreflexão, ok? Então, hoje a gente vai tá vendo o corpo emocional, né? Eu vou estar explicando sobre o corpo emocional para vocês. E o que é esse corpo emocional? Como que as emoções influenciam na psicossomática, nas doenças do corpo. Muitas vezes a gente não se dá conta da emoção que tá rolando ali, né? Do que você tá sentindo, mas o corpo fala com você. Então é essa observação que você tem que fazer, né? O que o seu corpo fala para você. Muitas vezes a gente tá estressado, tá com raiva, tá ansioso e o corpo reage, tá? E você não percebe que você tá dessa forma, mas o corpo percebe. O corpo te entrega. Então é isso que a gente vai ver neste vídeo, tá? Bom, eu desenhei um corpinho. Quem já fez terapia comigo que tá me assistindo conhece meus corpinhos, que eu explico, né, na terapia individual sobre isso, tá? Então, esse corpinho, a gente vai ver as emoções limitantes, né? Quais as emoções que reverberam dentro de você e que somatizam no corpo. E a primeira emoção limitante é o medo, tá? Que eu vou falar dela. O medo. O medo, ele tá aqui na parte de baixo do corpo, tá? Vou fazer um umbigo e os peitinhos do desenho. Certo? E aí aqui, nessa região, né? Você pode ter, de repente, infecção urinária, né? Cistite. Pode ter dores nas pernas, dor no joelho, dor nos pés, inchaço, varizes, qualquer tipo de problema nessa região aqui tá ligada às emoções de medo, tá? E normalmente, assim, existem algumas doenças, já lá vem meu gato, né? Existem algumas doenças que elas são instaladas no corpo com muito tempo ligadas ao medo. Então, por exemplo, varizes, problemas no joelho, problema de circulação, enfim. E tem outras que já aparecem de imediato, como por exemplo a infecção urinária, tá? Então vamos supor que você passa por uma situação de medo, um assalto, por exemplo, tá? Aí depois de 2 dias você vai e começa a ter a cistite, a infecção urinária. E aí você vai no médico, o médico fala, você não bebe água, né? Meu, a vida inteira você não bebe água, por que que você, né, teve cistite agora, certo? É porque você teve uma emoção de medo muito forte, muito repentina, e isso pode atingir essa região aí, ok? O medo, ele tá ligado a outra, ele dá origem a outras emoções, como, por exemplo, ansiedade, insegurança, necessidade de controle, ciúmes, possessividade. Enfim, ele dá mais ainda, mas essas são as principais, tá? E da onde vem isso? Da onde vem o medo? Tá? Da onde vem o medo? O medo vem da nossa estrutura, pai e mãe.
Aonde está a nossa estrutura? Na infância, ok? Então, o medo, ele vai atingir todo um comportamento na vida adulta. Se você teve algum problema nessa estrutura aqui, pais separados, muitas brigas em casa, uma família desestruturada, né? Uma família que não te deu segurança, você vai desenvolver isso aqui. E isso aqui tá ligado também à codependência. Certo? Porque não houve uma estrutura da raiz, né? Qual é a sua raiz? Qual é a sua estrutura? São os pais. Então, se tiver alguma coisa aqui que não... De repente, até eles estavam casados, eles estavam juntos, né? Você estava com os dois pais durante a infância, mas eles trabalhavam muito, não te dava atenção, não te dava o que precisava ser dado ali. E aí vai ocorrer isso aqui, tá? Vai ocorrer ansiedade, vai ocorrer insegurança, vai ocorrer, né? E isso daqui influencia não só na sua vida afetiva, mas também na sua vida profissional, certo? De repente, por um medo, você não deixa um trabalho que você já tá por um trabalho melhor, por insegurança, por medo, né? Não arrisca. De repente você se auto-sabota por um medo de amar, um medo de ser traído, um medo de, sei lá, rejeitado, abandonado, que são as feridas emocionais que a gente vai falar mais pra frente, tá? O medo, ele tá ligado a todas as feridas emocionais. Então, o medo é a maior emoção limitante que tem é o medo, ok? Então, assim, como que você supera isso? Como que você consegue curar os medos, né? Enfrentando. É a única forma. O enfrentamento, tá? Então, é ir com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque se você não for, você começa a se auto-sabotar. Então, assim, às vezes a gente se sabota sem perceber, né? Às vezes a gente recusa um presente do universo, né? E não vê que é uma sabotagem. Então, sempre tem que estar refletindo o porquê que você está falando não para uma oferta de alguma coisa. Se não é uma sabotagem, se não é um padrão limitante, certo? Então, gente, a primeira emoção limitante, ela tá ligada aos pais, aos padrões que você teve de criação, tá? E ela vai afetar essa região do corpo aqui. Então, com isso que eu tô te falando, eu quero que ao invés de você pensar do tipo, eu tive infecção urinária porque eu não bebo água, eu quero que você pense o que eu senti. O que eu tô sentindo para eu ter isso, tá? Porque o que acontece? O cérebro, ele recebe a informação do medo, né? E passa a informação pro corpo, enfraquece essa região aqui, né? Ela vai enfraquecer essa região aqui. E aí você faz somatizar uma doença ali, tá? Por exemplo, o Covid, vamos falar do Covid, né? Olha, toda doença, qualquer uma, ela primeiro nasce na mente, para depois no corpo, tá? Então, o Covid, ele é uma doença que ataca o sistema imune. O sistema imune, ele é enfraquecido através das emoções do medo e da tristeza, que a gente vai falar que é um pouquinho mais para cima. E da tristeza. Eu vou falar agora, assim vocês já se ligam no que eu vou falar, né? Ó, a tristeza.
Então, a tristeza aqui, ó, ela é do peitoral, certo? É a mágoa, é o ressentimento, é você ficar triste por alguma decepção, em alguma coisa assim, né? E durante a pandemia, o que mais a gente teve foi medo e tristeza, certo? O que mais a gente teve? Porque a gente teve empresas falindo, teve casamentos acabados, né, se separando, fim de relacionamentos, a gente teve perda de pessoas, a gente teve um medo, assim, muito grande que era, né, colocado ali na imprensa. Então, o próprio isolamento, né, causou tristeza nas pessoas, né, e tudo que estava acontecendo. Então, quando você se sente triste ou com medo, você enfraquece seu sistema imune. E aí você fica mais suscetível a pegar uma doença viral. Entenderam? Então, muitas vezes, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu tive bastante, de pessoas que ficaram próximas de pessoas que tinham Covid e não pegaram Covid. Não pegaram. Teve umas que até dormiu do lado da esposa que tem Covid e não pegou Covid. Então, gente, isso é muito importante. A emoção é muito importante, porque ela que vai comandar o corpo, tá? Ela que vai comandar todas as doenças do seu corpo. Câncer, por exemplo, são questões muito ligadas à tristeza e mágoa, a decepções, né? A falta de perdão, né? Bom, a gente vai falar já sobre perdão. Então vamos para a próxima emoção. A primeira é medo, a segunda é culpa, tá? A culpa, gente, ela tá mais ligada. É difícil um homem sentir culpa. A mulher é mais suscetível a sentir culpa, tá? E aí a culpa, ela vai dar doenças no órgão reprodutor feminino. Quando eu falo de culpa, é difícil a gente mensurar a culpa. Por quê? Porque é uma emoção muito velada. Você sente, mas você não sabe que tá sentindo. Muitas vezes, tá? Então, por exemplo, se você falar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado isso, você já tá se culpando. Entende? Muitas vezes a gente cresce em uma família onde exige muito da gente e quando a gente não faz, a gente se sente culpado. Ou até mesmo as mulheres, né, principalmente, elas herdam uma memória ancestral, uma memória coletiva do feminino, que é a culpa. Então, desde que a Eva comeu a maçã, a culpa é da mulher, né? Tá na cultura há muito tempo, desde o início do patriarcado. Então, assim, a culpa da mulher quando o filho vai para as drogas, né? A culpa é da mãe que não criou direito. A culpa é da mulher quando o marido trai, porque ela não foi uma boa esposa. A culpa é da mulher quando ela é estuprada, porque ela estava usando um shorts. Então, a culpa ainda é uma emoção muito internalizada no inconsciente coletivo feminino, tá? A mulher se culpa muito. Isso é uma por mais que a mulher tenha se emancipado, né, já evoluiu bastante essa parte da mulher se igualar, digamos assim, né, ao homem, a culpa ainda existe dentro dela. Então, tudo ela se culpa, né? E essa culpa, ela pode até não ser dela consciente, sabe? Porque, por exemplo, uma mulher que engravida e aí a família não aceita isso, ela se culpa porque engravidou. A criança que está na barriga dela vai sentir culpa. Então, se sua mãe sentiu culpa na gravidez, automaticamente ela já passou essa emoção para você. Você ali na barriga já se sentiu rejeitada por causa da culpa.
Então, a culpa é muito comum nas mulheres. Nos homens nem tanto, mas nas mulheres é muito comum. E aí, por isso que as mulheres têm tantos problemas nessa região, né? Ovário policístico, miomas, endometriose, enfim, tem vários problemas femininos, né? Por causa da culpa. Então, como curar a culpa? É auto-perdão. Auto-perdão. Então, auto-perdão, quando a gente chegar na culpa, porque a gente vai tratar uma por uma, né? Vai ser uma sessão para cada emoção. Quando a gente tratar a culpa, a gente vai aprender a fazer técnicas para o auto-perdão, tá? Que eu vou ensinar para vocês. Técnicas para enfrentamento do medo não tem como ensinar, né, gente? É só enfrentar. Ah, você tem medo de dirigir? Enfrenta o medo de dirigir, vai dirigir. Dirige várias vezes, até as pernas parar de tremer, até você parar de suar, até o coração parar de vir na boca, né? Então, é enfrentar, não tem jeito, enfrentar. Tem medo de falar em público? Vai fazer um curso de teatro, um curso de oratória, para você perder o medo de público, né? Então, é o enfrentamento, tá? O medo. E a culpa é o auto-perdão. A gente vai falar agora sobre a raiva. A raiva é a mais, né? A mais perceptível, tá? Que vai vir aqui no estômago. Ela vai atacar o estômago, a raiva. Uma outra coisa da culpa. Eu sempre esqueço de alguma coisa da culpa. A culpa dá uma sensação de não merecimento. E isso que eu esqueci é muito importante falar. Não merecimento. Então, quem sente culpa pode sentir não merecedor de ter coisas, de ser feliz, de ter um bom casamento, um bom relacionamento, de ganhar bem, de ter carro, de ter apartamento. Então, a culpa, ela pode sabotar o merecimento. Se você não se sente feliz, você não conquista as coisas. Aliás, se você não se sente merecedora, você não conquista as coisas. Entende? Então, a culpa, ela vai te sabotar no merecimento. Ela vai, de repente, uma coisa que acontece bastante. Vamos supor que sua mãe, ela se sacrificou muito para cuidar dos filhos, parou de trabalhar, né? Agora já é uma senhora com um monte de problemas de saúde por causa de trabalhos domésticos, por causa de trabalhar fora, enfim, para cuidar dos filhos. E aí você cresce com outras oportunidades, né? Você não teve filhos, então você foi estudar, foi investir em você. E muitas vezes acaba se sabotando no sucesso para você não ser mais do que sua mãe. Isso é um processo inconsciente, tá? Para não ser mais do que sua mãe. Então você se sabota. Assim, não, minha mãe se sacrificou comigo. Como que eu vou ser mais que a minha mãe? Como que eu vou viajar sendo que minha mãe nunca foi para nenhum lugar? Como que eu vou... Então a gente se sabota, né? A gente sabota para não ter, porque a mãe não teve, né? É como se a gente fosse leal ao sacrifício da mãe. E isso é um processo inconsciente também, né? Então tem que se libertar disso. Porque eram outros tempos e ela fez outras escolhas, né? Ela escolheu a vida que ela teve. E você também está escolhendo a vida que você tem. Então, cada um passou o que tinha que passar. E você não tem que se culpar por isso. Entende? Então, é uma outra forma de sabotagem que a gente vai falar um pouco mais lá pra frente. Raiva. A raiva é a que mais aparece. Por quê que é a que mais aparece? O que ela dá? Ela dá estresse, ela dá nervosismo, falta de paciência,
irritabilidade. Então, ela vai atacar todo o sistema digestório, tá? Ela pode dar refluxo, pode dar dor de estômago, pode dar gastrite, que é chamada de gastrite nervosa, não é por acaso, né? Tem algumas coisas que a gente pega assim, que dá pra você lembrar. Por exemplo, a pessoa se mijou de medo. Gente, é aqui, né? Se mijou de medo. Sabe? A pessoa tá com gastrite nervosa. É a raiva que libera o nervosismo. Por incrível que pareça, é a raiva que libera o nervosismo. Tá? Então, esse é o mais comum. Situações que te causam estresse, que te causam irritabilidade. Por exemplo, uma situação que você não quer enfrentar, que você não quer ir. Vamos ver, domingo tem almoço na família do marido, por exemplo, e você não tá a fim de ir. Aí você se força a ir, aí já começa a dar dor de estômago ou refluxo. É uma situação que você não tá conseguindo digerir. Então, quando dá problema de estômago, tem que olhar para isso, sabe? Eu não quero que você tenha dor de estômago, diarreia ou coisa assim e pense, o que eu comi? Não, eu quero que você pense, o que eu senti? O que eu estou sentindo? Entendeu? É esse pensamento, é essa observação que eu quero que você comece a perceber em você, tá? Deu dor de cabeça. O que eu tô sentindo, né? Estresse pode dar dor de cabeça também. Por quê? Porque ataca o fígado, ataca a raiva, né? Fígado é raiva, tá? Cirrose, né? Raiva. Entende? Veja, cirrose se dá pelo consumo de álcool, certo? O álcool é o quê? É uma fuga, tá? Uma fuga da vida que a pessoa tem, né? Algo que ela tem na vida, que ela tem dentro dela ali, alguma insatisfação, faz com que ela queira fugir da realidade, né? Fugir da vida dela. Então, ela vai no álcool. E muitas vezes ela é a raiva que ela tá sentindo dela mesma por ter permitido acontecer as coisas na vida dela, entendeu? Então, assim, às vezes ela tá em uma situação que ela não gosta, em uma vida que ela não gosta, aí ela sente raiva dela mesma, porque ela não toma escolhas e decisões, ou não tomou escolhas e decisões, né? E acaba querendo fugir dessa realidade. E aí vai pro álcool. E, consequentemente, o fígado já tá debilitado, enfraquecido por causa da emoção, né? Da raiva. E aí acaba promovendo uma doença, por exemplo, tá? O alcoolismo, uma hora a gente vai falar só sobre o alcoolismo. O alcoolismo, ele pode estar ligado a fugas, não só da vida que a pessoa tem naquele momento, mas a decepções da criança ferida, tá? Da criança interna. Decepções ligadas a pai e mãe, a criação. Ligadas às feridas emocionais, tá? Feridas emocionais da infância. Que a gente vai chegar lá já, tá? Depois de ver as emoções limitantes, a gente vai chegar nas feridas emocionais. Bom, vamos lá. Aí a mágoa e a tristeza, que é aqui no cardíaco, tá? Então, o cardíaco, a mágoas e tristezas vai dar problema no cardíaco, vai dar problema de coração, vai dar problema no pulmão, né? O Covid, né, era problema no pulmão. Vai dar problema no pulmão, vai dar problema respiratório. Então, por exemplo, sabe crianças que já desenvolvem bronquite logo pequena? Então, em algum momento, porque assim, essa emoção de mágoa, de ressentimento, de tristeza,
ela vem de não se sentir amado, não se sentir querido, não se sentir aceito, tá? Então, o que que acontece? A criança, o bebê que desenvolve a bronquite cedo, provavelmente teve alguma coisa que fez com que essa criança não se sentisse querida, amada, certo? E aí, o que que pode ser? De repente foi uma gravidez que não foi planejada e a mãe se sentiu culpada, e aí pode dar mágoa na criança porque ela não se sente aceita na gravidez, essa criança. A gravidez, gente, muita gente não dá muita importância, mas ela é muito importante, tá? Então, para as grávidas de plantão aí, é importante você conversar com a criança, você conversar mesmo, falar bom dia, como você tá, vai almoçar, o que que você quer comer, conversar com a barriga. Por quê? Porque essa criança que está nessa barriga, ela vai ouvir você, ela vai sentir que você quer ela, que ela é amada, que ela é querida, que ela pode vir, que ela vai ser bem recebida, entendeu? Porque ela pode desenvolver um problema só por causa da rejeição na barriga, por ela não se sentir amada, não se sentir querida ali naquele momento, tá? Que mais? Pode dar câncer de mama também, questões ligadas a não se sentir amada, né? Que aí dá tristeza, mágoa, ressentimento, enfim. E isso aqui, olha, gente, a gente tem aqui no pezinho, a gente tem o pai e a mãe, certo? A mãe, ela é responsável por ensinar a criança, né, a amar e a ser amada, a dar amor e a receber amor. Ela ensina a criança a se amar. Se essa criança não aprendeu a amar com a mãe, se ela não se sentiu amada, ela não sabe o que é o amor. E se ela não sabe o que é o amor, ela não sabe sobre o amor próprio. E é bem possível que ela se torne uma pessoa codependente, tá? Porque ela não teve contato com o amor de mãe. A mãe é que ensina essa parte emocional, né? A parte feminina é a parte de acolhimento, é a parte amorosa, é a parte emocional, que vai dar estrutura emocional para essa criança. O pai é a parte racional, a parte de estrutura financeira, de estrutura de segurança, de proteção. Então, um pai ausente é uma criança insegura, tá? E assim, por mais que a mãe tente suprir isso, tá? Tente suprir a ausência do pai quando o pai não está presente na infância, não adianta, tá? Porque a figura masculina, ela sempre vai representar a proteção e a segurança, né? Quando você vai procurar relacionamentos, você vai procurar a segurança e a proteção, né? Os arquétipos que são feitos para conquistar as mulheres, né? Vamos colocar assim, aí você vai entender bem, né? Quais são os arquétipos para conquistar as mulheres? Os arquétipos dos heróis, né? Os arquétipos daqueles homens que vão te proteger, que vão te dar segurança. Por exemplo, né? O Superman, o vampirinho ali do Crepúsculo, sei lá, quem mais? Todos os homens que têm esse arquétipo que vai proteger, o Homem-Aranha, que vai proteger e vai dar segurança, né? É o que conquista a mulher. Então a mulher, ela vai atrás disso. Se ela não tem essa referência masculina bem feita na infância dela, ela vai ter uma dificuldade de escolher parceiros que dê segurança para ela. Então ela vai muitas vezes escolher parceiros que não são estáveis financeiramente, dependem dela, que ela é que batalha e o cara não. Entende? A ausência do masculino aqui, da figura do pai,
é complicada, pode ser até complicada se assim, ela teve um pai, mas não era o pai biológico, por exemplo. Ela pode também ter esse problema, tá? Por quê? Porque na cabeça dela o pai biológico não tá com ela, não tá dando segurança. Então vai depender de como a criança fez a conexão ali do pai ou do padrasto, da figura masculina, como ela percebeu essa figura masculina na vida dela. Por isso que é importante a terapia individual, porque aí a gente consegue fazer esse link, tá? A infância, essas bases aqui são muito importantes, tá? Por isso que eu falo que todo mundo deveria fazer terapia, tá? Porque a maioria das famílias não são estruturadas, a maioria, tá? Hoje em dia, né? Bom, então vamos para as partes. Agora a gente falou das 4 emoções limitantes. Meu gato tá assim, terrível, né? Tá terrível hoje. Então, as 4 emoções limitantes é o medo, a culpa, a raiva e a mágoa. E a gente vai trabalhar uma por uma em cada vídeo, tá? Agora a gente vai falar das partes que são soluções para isso aqui, para essas curas emocionais, tá? A gente falou que o medo se cura através do enfrentamento. A culpa se cura através do auto-perdão. A raiva se cura através de perdoar o outro e do auto-perdão também. A mágoa se cura do mesmo jeito. Auto-perdão e perdoar o outro, tá? Agora, o que pode ajudar nessa cura vem agora. Então, a gente tem aqui, na região do pescoço, tá? A comunicação. A comunicação é importante. Para quê? Para cura. Então, a gente vê na psicanálise, por exemplo, que é a psicologia da fala, né? A primeira psicologia aí que foi fundada foi a psicanálise com Freud, e a base da psicanálise é a cura pela fala. Então, expressar o sentimento, né? Colocar para fora o sentimento é importante. Olha, a gente tem muita dificuldade de expressar as emoções, né? Muita. E da onde vem isso? Vou dar mais um exemplozinho. Vamos supor que você é criança ali, e aí você chorou no mercado, e aí sua mãe ou seu pai fala: não chora, engole o choro. O que ele tá fazendo? Ele tá te ensinando a reprimir as emoções. E o que ele deveria fazer? Por que você tá chorando? Fazer você entender o porquê que você tá chorando. Que emoção você tá sentindo? Por que você tá frustrada? Você tá triste? Você tá com raiva porque você quer uma coisa e o pai não deu? Não precisa chorar, é só falar. Aprender a ensinar a criança que emoção que ela está sentindo e como lidar com ela, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a criança vai aprender a expressar esse sentimento totalmente errado, né? Ela vai ser uma pessoa madura que não sabe expressar o que está sentindo, ou às vezes até não sabe nem o que está sentindo. Vou dar mais um exemplo. Adultos que quando ficam com raiva, viram a cara, não fala com você, te bloqueia, né? Ou sai batendo o pezinho, fecha a porta com força. O que é isso? É uma criança fazendo birra por causa da raiva. Ela não consegue conversar sobre a raiva. Então ela expressa nas atitudes, nas ações. Então isso é muito infantil, né? Um adulto
fazer esse tipo de comportamento infantil, mas a gente não percebe isso. É uma criança grande expressando a raiva. Entendeu? Eu tinha tive um casamento que ele tinha esse problema de expressar algo que ele não gostava, né? Então, ele sentia ciúmes e não expressava os ciúmes dele pra mim. E aí, o que ele fazia? Ele ficava bravo, ele brigava por qualquer coisa. Meu, até eu entender que ele tava com ciúmes, demorou séculos. Eu tava fazendo faculdade na época ainda, então eu não sabia perceber ainda essas coisas, né? Então ele fazia isso, ele ficava bravo, brigava por qualquer coisa, era um inferno. E era ciúmes, gente. Ciúmes. E o que é o ciúmes? É a insegurança, né? E esse rapaz, ele não era inseguro pela falta de estrutura dos pais. Eu vou falar mais uma questão aqui. Ele era inseguro por um excesso de atenção da mãe. Ele é filho único. Então ele tem um excesso de atenção da mãe ali, uma super proteção que impede ele de ser uma pessoa que se considera suficiente, porque a mãe acaba fazendo tudo. Então ele acaba crescendo, não tomando decisões, não tomando iniciativa, não sendo independente, não fazendo escolhas. A mãe escolhia tudo, a mãe fazia tudo. Então ele tem essa dificuldade disso e se torna uma pessoa insegura, porque ele não sabe escolher, ele não sabe tomar iniciativa. Entende? Então, olha só, se a pessoa tem uma mãe super protetora e um pai que fala, por exemplo, para um homem, né? Uma mãe super protetora do filho, que isso é bem comum, mãe ser muito protetora do filho homem. E o pai é um daqueles machões que homem não chora, meu, esse cara vai se tornar um adulto como? Totalmente perdido, não vai conseguir expressar as suas emoções, não vai conseguir fazer escolhas na vida, entende? O problema? Então ele precisa de um autoconhecimento, de uma terapia, para ele tirar essas camadas que colocaram nele. Gente, não é para culpar os pais, tá? Não é para culpar os pais. Os pais estão fazendo o melhor que eles podem ali, tá? Eles estão fazendo o que eles acham que é certo. Eles não estão errados, não é erro, tá? Não tô falando para culpar pai, meus pais me... Não é isso. Eles fizeram o melhor que eles tinham que fazer, do jeito que eles achavam que estava certo. OK? A gente tem que lembrar que o autoconhecimento está muito mais aberto agora do que na época deles, certo? Então, de repente, hoje as novas gerações serão pais melhores, porque eles já estão investindo em autoconhecimento, vendo as consequências que podem ter da criação ali do filho, né? Então, os pais, pai e mãe, quanto mais autonomia dá para a criança, melhor é. Porque mais segura ela vai crescer, mais segura, mais independente, sabendo fazer escolhas por ela mesma. OK? Então, tudo isso para falar da comunicação, né? O quanto importante é a comunicação, né? Por exemplo, em um casamento, o mais importante é a comunicação. Muitos casamentos acabam pela falta de comunicação, porque fica uma criança ferida brigando com a outra criança ferida, entende? Então, a criança aqui que não sabe expressar, a outra criança aqui que não sabe expressar, e aí nenhum fala o que está acontecendo, a mulher acha que o homem tem obrigação de saber, né? E não tem, ela tem que falar o que está acontecendo, né? Ele não tem como adivinhar o que ela quer, o que ela está sentindo, o que está acontecendo, né? Muitas vezes ela fecha a cara, bate a porta, que nem uma criança mimada. É uma criança que quer atenção, né? E o homem, idem, tá, gente? Então, a gente tá falando aqui de crianças feridas,
de crianças que precisam amadurecer o emocional, independente da idade. Ela pode estar com 40 anos e ter essas atitudes. Por quê? Porque ela não amadureceu o emocional. Certo? Beleza? Então, a comunicação é o mais importante. Expressar o que está sentindo. Expressar o que está sentindo é importante. Tá? Começar a expressar. Quando eu falo de expressar, eu vou fazer um outro desenho aqui. Vou fazer um desenho aqui embaixo. Será que vai dar para vocês verem? Acho que vai. Que fala sobre expressão, pensamento, emoção, pensamento e ação, que é a comunicação. Tá? Então, vamos lá, olha, é um triângulozinho aqui, ó. Então, aqui a gente tem a emoção em uma ponta do triângulo, aqui a gente tem o pensamento na outra ponta e aqui a gente tem a ação. A gente faz um triângulo porque as 3 partes do triângulo são iguais. Isso quer dizer que a emoção tem que ser igual ao pensamento, que tem que ser igual à ação. A ação é a comunicação. Então, por exemplo, mais um exemplo, tá? E isso daqui é um exercício para você fazer. Que é de lição de casa comportamental, vou dar 2 lições. Uma de reflexão e uma comportamental. A comportamental é o seguinte, você vai começar a expressar o que você está sentindo. Então, por exemplo, o seu marido falou assim, né? O seu marido falou... Olha, eu quero ir na casa da minha mãe. Aí você sente irritabilidade, né? Aqui, irritabilidade, raiva, que você não quer. Aí você pensa, mas que merda, desculpa a expressão, né? Mas vou ser sincera com os nossos pensamentos, a gente pensa assim, que merda, não quero ir lá, ai que saco, não tô querendo ir lá. Aí você fala, tudo bem. O que você tá fazendo, né? Você não tá se respeitando, você está se rejeitando, você está engolindo emoções, né? E tá sendo, tá enganando você mesma, não tá sendo sincera com você mesma, né? E eu vivo falando aí pros pacientes, né? Você atrai o que você vibra. Se você não é verdadeira com você, como que o outro vai ser? Você vai atrair pessoas que não são verdadeiras com você. Entende? Então, isso é importante, é muito importante você expressar o que você está sentindo. Ser autêntica naquilo que você está sentindo, verdadeira com você mesma. Você não quer ir. Fala, eu não quero ir. Aí você pensa, ai, vai ser um inferno eu não ir, ele vai encher meu saco, vai ser motivo de briga. Dane-se. Eu ia falar um palavrão de novo. Dane-se. Eu falo às vezes uns palavrãozinhos. Dane-se, gente. Vocês têm que começar a respeitar vocês. Vocês não querem ir? Não vão. Não ficam forçando situações, porque isso faz com que sua raiva aumente. Ansiedade, estresse, nervosismo, tá? A ansiedade também tá ligada à raiva, tá? Você começa a ficar ansiosa porque você não quer ir e tem que ir. Começa a ficar estressada. Isso, assim, 1 vez, 2 vezes, tudo bem. Mas você vai fazer sempre isso, porque vai virar um comportamento padrão seu. Por quê? Porque você tá acostumado a falar sim pra ele tá acostumado a ouvir sim, você sempre vai fazer isso, e vai chegar uma hora que você vai explodir emocionalmente. Então, você tem que começar a ser sincera com você mesmo. Expressar o que você tá sentindo, tá? O que você tá querendo, não fazer coisas contra a sua vontade. Isso é importante, beleza? Vamos pro próximo. O próximo o mais importante de todos, vou até destacar ele aqui no desenho, é o pensamento. Pensamento. Pensamento é o mais importante. Por quê? Porque o pensamento vai gerar medo, né? Para você ter medo, você vai pensar na situação. Por exemplo, a ansiedade ela é um estado de excesso
de futuro com medo. Isso é ansiedade. É medo de não dar conta, é medo de não dar certo, é medo de não conseguir, é medo de, enfim, medo de coisas que você nem sabe ainda que vai acontecer. Tá? Você está antecipando um medo. Situações que você nem sabe, tá fora do seu controle, né? Por isso que aqui a ansiedade está no medo, o controle também está no medo, tá? Então, para você controlar essas emoções, você tem que controlar o pensamento. Então, para você ter medo, você pensa na situação. Para você sentir culpa, você pensa na situação. Para você sentir raiva, você pensa na situação. Para você sentir mágoa, você pensa na situação. Então, o pensamento, ele gera emoção. Ele é o gerador de emoção, é o pensamento. E como que você faz, né? Porque não dá para você... Né? O pensamento, ele tá o tempo todo ali. Não dá para você simplesmente bloquear o pensamento. Então, você tem que começar a pensar de forma diferente. A ter um outro ponto de vista da situação. Olha, gente, tudo que é externo, que tira a sua paz interna, é conflito que você tem que resolver dentro de você. Certo? É nada externo influenciar na sua paz interna. Nada externo te deixar com raiva, nada externo te deixar com culpa, nada externo te deixar com mágoa. Se o externo atingiu o seu interior, é porque essa emoção já está aí instalada em você. Você já sente culpa. E aí, só veio uma situação para gatilhar essa culpa. Se você sente raiva, só veio uma situação para gatilhar essa raiva. São emoções que já estão dentro de você. Então, você tem que olhar para isso. Por que tá me incomodando? Não ficar no problema, né? Por exemplo, um chefe que te irrita, você não gosta do chefe. Por que você não gosta do chefe? Tem coisa aí. De repente, o chefe lembra seu pai. De repente, o chefe lembra, sei lá, tem atitudes, tem jeito de falar ou comportamentos que lembram uma figura masculina que foi importante para você, mas que te decepcionou de alguma forma, te deu raiva lá no passado. E aí você transfere a raiva pro seu chefe, entendeu? Então você tem que ver lá no passado o que tá acontecendo com isso. Tem que perguntar por que isso me incomoda. Que sentimento me gera? Né? E vai lá atrás, na sua criança, e vê se tá lá esse sentimento. Certo? Por exemplo, ansiedade. Ansiedade, você vou dar um exemplo de ansiedade na infância, quando você cria ansiedade, tá? A sua mãe te deixa na casa de alguém pra... Nossa, vai também as feridas, eu vou falar das feridas um pouquinho só hoje. Das feridas emocionais, né? Então a sua mãe te deixa na casa de alguém porque ela precisou trabalhar. Aí você fica ansiosa para ela, fica agitada esperando ela chegar, né? A ansiedade, ela se origina da espera do futuro, sabe? Aí você fica esperando a sua mãe chegar. Aí ela não chega. Aí no dia seguinte você fica esperando a sua mãe chegar. Porque veja bem, a criança, quando é uma criança, né? Quando você é criança, o seu mundo é a sua mãe. O seu mundo é o seu pai. Não tem ninguém mais importante que os dois. Tudo que eles falam, que eles fazem, é lei para você, é verdade. Você toma isso como verdade. Então, eles geram todas as crenças que você tem internalizadas no seu inconsciente. Porque para a criança, tudo que eles fazem é o que é certo fazer, entendeu? Então, lembra aí o que seus pais faziam na sua frente, o que você lembra que eles faziam? Será que você está reproduzindo isso na sua vida? Então, assim, gerou ansiedade na criança. Além da ansiedade,
gerou também uma ferida emocional de traição, que é a quebra de confiança. A mãe falou que ia buscar, não foi. Ela ficou esperando. Aí no dia seguinte, ficou esperando de novo. Aí no dia seguinte, ficou esperando de novo. Então, assim, quebrou a confiança da criança. Se a criança não pode confiar na mãe, ela não pode confiar em ninguém na vida adulta. Ela vai crescer uma criança bem desconfiada, não confiar em ninguém, principalmente em mulher, porque foi a figura feminina, tá? Se ela não pôde contar com o pai, como que ela vai poder contar com alguém, com o masculino? Ela vai ser uma pessoa desconfiada com o masculino. Ciúmes, controle, possessividade. Entende? As consequências, né, de uma falta de estrutura dos pais, tá? Então, ver a situação de outra forma, né? Vamos falar só mais uma situação de exemplo da raiva, por exemplo. Vamos supor que você tá lá no trabalho do chefe, né? Que você não gosta. Aí o chefe te critica alguma coisa do seu trabalho, não concorda com alguma coisa e isso te dá muita raiva, né? Ele te... mas na verdade é assim, olha, quando esse chefe vai falar com você, o problema não é o que ele fala, o problema é a forma que ele fala que te dá raiva. Muitas vezes ele fala de uma forma autoritária, ríspida, grosseira, né? E é isso que te irrita, a forma como ele tá falando com você. As pessoas, elas vão colocar para fora o que elas têm dentro delas. Então, se elas estão em um dia ruim, com raiva de alguma coisa que aconteceu na vida delas, elas vão expulsar isso em cima de você. Eu tô mudando o seu ponto de vista agora, tá? Só para você saber. Então, esse seu chefe, ele não é que ele foi grosseiro com você, não. O problema não é você. O problema é que ele tá colocando para fora o que ele tem dentro dele, que é a raiva, o estresse, a irritabilidade de alguma coisa dele, da vida dele, e não com você. Então não é para você ter raiva do seu chefe, né? Ele tá te causando raiva porque ele está com raiva. E aí, ele colocou toda a raiva em você e você acabou pegando. Então, começar a não pegar o que não é seu. É pensar, opa, ele tá em um mau dia, né? Alguma coisa aconteceu. Compreender, não levar pro pessoal, ter um olhar de cima, um olhar de Deus, um olhar de observador. E não levar pro pessoal. Entendeu? O problema não é o seu trabalho, o problema é que ele tá com problema. Então, lembre-se sempre disso. Se a pessoa tá sendo grosseira com você, é o que ela tem para oferecer. É o que tá dentro dela. Se ela tá sendo amorosa, é porque ela tá dentro dela. Se ela tá sendo gentil, é porque ela tá feliz, ela é assim dentro dela. Então, todo mundo oferece o que tem para oferecer. Agora, se você se ofende, é porque você tem problema, conflito dentro de você. Por que que você se ofende com o que o outro tá fazendo? Entendeu? Deu para entender? Então, mudando o pensamento, mudando esse pensamento, esse ponto de vista de como o outro te trata, né? Que não é uma questão com você, mas sim, porque ele poderia muito bem dar uma crítica do seu trabalho de uma forma gentil, né? Há formas e formas de falar. E aí, essa forma gentil não ia te ferir tanto, né? Você ia ser mais receptivo à crítica. Mas a forma como ele fez, ou a forma como ele falou, né? Então tem que analisar uma série de coisas, né? Tem que analisar se ele não falou ríspido e você se ofendeu mesmo assim, o conflito tá em você. Mas se ele falou ríspido é porque ele tá oferecendo para você o que ele tem dentro dele. Entende? Então começar a ter um olhar diferente, com empatia com as pessoas, né? Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem conflito, né? E isso muitas vezes interfere no trabalho, interfere na vida afetiva, interfere em tudo,
né? Então, inteligência emocional é isso. Criar inteligência emocional é você perceber, né, as ações e as reações, né? A ação do outro e a sua reação. É ter controle disso. Controle do pensamento é inteligência emocional. Né? Ficou com raiva? Vai pro banheiro, respira, conta até 10 e reflete um pouco pela situação. Né? Não utiliza a impulsividade. Né? Reflete a situação do que aconteceu ali. E muitas vezes traz para terapia a situação para você entender se você não conseguir. Então a terapia ela serve bem para isso, a individual, né? Terapia individual, para você entender a situação ali, por que que tá se reverberando, porque às vezes a gente não consegue perceber. Então a gente precisa de uma ajudinha, para isso que serve a gente, né? Para isso que eu sirvo, para tentar te ajudar a enxergar isso. Certo? Beleza, gente? Olha, quase 1 hora de vídeo para falar sobre o corpinho emocional, mas é muito importante isso para você começar a se observar. Isso é o mais importante, começar a se observar na ação e na reação, na emoção e no corpo, né? Em tudo isso. Deixa eu pôr o papel aqui para ele deitar. Esse gato é muito carente, sabe? Ele quer atenção o tempo inteiro. Ele tem a criança ferida, ele foi abandonado várias vezes. Viu como os gatos são parecidos com a gente? Ele já foi abandonado muitas vezes e eu adotei ele. Eu sei da história do Theo, né? Então ele o tempo inteiro ele quer atenção, né? Criança ferida, abandono, não consegue ficar sozinho, né? A ferida emocional do abandono, a pessoa não consegue ficar sozinha. O gato também não. Entendeu? Já a Isis, acho que ela tem, a outra gata que eu tenho, ela tem um lance com rejeição. A rejeição faz com que a gente rejeite o outro para não ser rejeitado. E a Isis é assim, ninguém me toca, hein? Não chega perto de mim que eu não quero. Eu quero rejeitar para não ser rejeitada. A Isis é assim. Então o comportamento dos gatos ensinam muito também. Então, gente, lição de casa. Qual é a lição de casa para a próxima semana? Tá? Eu espero que dê para fazer a live, porque eu queria ouvir de vocês, né? As coisas, né? Pra gente trocar ali. Porque a live ao vivo é exatamente pra gente trocar as informações dessa aulinha aqui, né? Dessa sessão. Então, assim, como lição de casa, o que eu quero que vocês façam é começar a se observar, né? E começar a pensar, sentir e falar, expressar, agir da forma como você tá sentindo e não se obrigar a fazer coisas para manter uma máscara ali, entende? Não, as máscaras fazem você sofrer mais depois, tá? Você perde a sua identidade. Uma hora a gente fala sobre máscaras também. Mais um item aqui, deixa eu anotar que senão eu esqueço, máscaras, né? Então, e a lição de casa dessa semana é medo. Você vai fazer uma lista de todos os medos que você tem. Dos medos, assim, os mais bobos, tipo medo de barata, de escuro, de, sei lá, sapo, cobra, inseto, até medos mais fortes, medo de morrer, medo de ficar dependente numa cadeira de rodas, medo de passar fome, medo de não sustentar a família, medo de perder o emprego, medo de ficar sozinha, entende? Todos os medos, medo de traição. Você vai listar todos os medos, tá bom? Para a próxima sessão, próxima sexta-feira. Beleza? Então, gente, curtam o canal para ajudar no crescimento, tá? Quanto mais curtidas, quanto mais gente participando, quanto mais comentários, né? Mais rápido o YouTube me libera a transmissão ao vivo, tá bom? Compartilhem com quem precisa, indiquem o canal para quem precisa ouvir o que eu tô falando aqui, para acordar, para chacoalhar a pessoa, para ela despertar, né, para a vida, tá? Beleza? Gracinhas? Um beijo e até a próxima.